porque ele é a indicação do fabricante, né? Você não pode ir contra uma informação técnica tão específica quanto a que consta no manual do proprietário, né? Essa é a regra número 1 para você seguir a aplicação correta do lubrificante. O óleo do motor ele tem algumas funções básicas, né, para o funcionamento perfeito do motor. A principal delas é a lubrificação em si. As outras funções são secundárias. Ele é considerado um fluido ativo porque sem ele o motor não funciona e, consequentemente, o carro não vai rodar sem a atuação dele. É fundamental que ele esteja atuando de forma efetiva para o funcionamento do carro como um carro completo, né? O controle de temperatura, ele atua assim, né? Em conjunto com o sistema de arrefecimento, o óleo do motor atua de forma secundária, né? Ele também arrefece o sistema, o motor arrefece a temperatura de funcionamento através da ação do óleo, né? Essa pergunta é muito boa, mas a gente tem que lembrar o seguinte, que não é só o grau de viscosidade que o óleo representa. E não é só, por exemplo, um grau de viscosidade, muita gente associa aos benefícios da partida frio, por exemplo, no caso de um 5W30, um 0W20, 5W20, 0W30, esses exemplos de grau de viscosidade. Mas não é só na partida frio. O comportamento do óleo lubrificante dentro do motor, ele possui diversas frentes. A partida frio é uma dessas frentes. Outras são os espaços bastante capilarizados por onde esse óleo atua. Um grau de viscosidade, ele não é determinante só por si para fazer a escolha do lubrificante. Existe uma outra coisa muito importante que são os níveis de desempenho, que também estão preconizados no manual do proprietário. E além dos níveis de desempenho, para não ficar nessa sopa de letrinhas, algumas fábricas já têm as próprias normas para poder identificar para o consumidor qual é o lubrificante que ele deve escolher. Se você atende a viscosidade, mas não atende o nível de desempenho, você pode ter problemas na lubrificação correta do motor. A indicação, sempre, via de regra, quando não tem posse da informação da literatura técnica, é você adequar ao nível de exigência mais atual possível. Assim você não corre o risco de estar usando um produto obsoleto, por exemplo. É fundamental, não só para a Ford, mas também qualquer outra montadora que tenha norma própria, né, como a Ford tem essas normas que começam com WSS, fundamental para garantir a proteção do motor quando o óleo está atuando lá. Se você, por acaso, como consumidor, não utilizar desse pré-requisito, você pode sofrer danos no motor por uma aplicação incorreta do lubrificante. Muitas vezes esses problemas a gente não consegue nem verificar no dia a dia da oficina. São problemas que levam médio prazo, longo prazo para você poder detectar nível de desgaste. Você só vai saber quando o problema vai aparecer lá na frente, quando você for abrir um motor e medir como é que foi o nível de desgaste. Mas no dia a dia, quando um lubrificante está muito fora da especificação e passa por intervalos de troca que não são os recomendados em manual, você pode ver oxidação, carbonização. Isso você pode ver facilmente a olho nu, abrindo uma tampa de válvulas e verificando isso facilmente. São leis da física, né? E está tudo baseado numa lei da física que é a do atrito. Então, por exemplo, quando você promove, através da ação de um óleo lubrificante que reduz o atrito interno entre as partes móveis do motor, você consegue economia de combustível. Evitando o atrito, você consegue chegar nesses benefícios que você citou. O funcionamento do motor é o mesmo de hoje, em 2026, como era há 30, 40 anos atrás. Porém, as folgas internas, os dimensionamentos internos que as fábricas hoje exigem por conta da legislação ambiental de emissão de poluentes, né, para sempre conseguir emitir menos poluentes, as folgas são muito menores. Então o lubrificante tem que ser muito mais, entre aspas, dito isso, muito mais fino de viscosidade do que era antigamente. Isso promove esse benefício. Bom, esse é um assunto muito importante, está cada vez mais em evidência. Condição severa é o uso que a gente faz no dia a dia. O uso nas grandes cidades, grandes metrópoles, no mundo todo, significa condição severa. E o que de fato é a condição severa? Um trajeto curto, onde o motor não atinge a temperatura ideal de funcionamento, o que provoca uma mistura de gases da combustão dentro da câmara de combustão elevada e que pode contaminar o motor de uma forma muito danosa para o consumidor. Então, condição severa exige trocas em intervalos de tempo reduzidos. Isso vem prescrito no manual e é muito importante atentar. A correia banhada a óleo, apesar de ser um assunto bem polêmico, aí muita gente não gosta, né? Muita gente teve problema, mas a correia banhada a óleo é bom lembrar que ela é uma opção da engenharia. A transmissão que você faz do sincronismo do motor pela correia de borracha, que é banhada no óleo do motor, é um avanço de tecnologia, sem dúvida, muito mais silenciosa que corrente de comando ou correia dentada, mas ela tem um calcanhar de Aquiles que é o quê? A própria correia está banhada no óleo lubrificante. Se você não atua com um óleo lubrificante ideal, preconizado pela fábrica, você vai atacar essa correia banhada no óleo e ela vai se desfazer com o tempo. Muitos consumidores passaram por isso com os carros que têm correia banhada a óleo e caiu em desgosto isso, infelizmente, para o consumidor brasileiro. Além do óleo lubrificante estar fora da indicação técnica contida na literatura, tem também o caso da gasolina adulterada, que na resultante da combustão, esse resíduo de uma gasolina, de um etanol adulterado também pode atacar a correia de sincronismo banhada a óleo. Normalmente sim, se ele puder atualizar, é sempre bem-vinda
a atualização para uma mais moderna, mas não necessariamente. Quando é um caso muito gritante, por exemplo, um carro muito antigo, onde a especificação de nível de desempenho já nem existe mais, nem é mais fabricada, sim, você pode atualizar, não há problema algum. Um pacote de aditivo, quando ele é atualizado, né, são diversos testes que são feitos dentro do laboratório dos fabricantes de aditivos. Quando, por exemplo, essa atualização promove um benefício, ela vai atuar diretamente a partir do momento que você usa aquele óleo lubrificante. Vou dar um exemplo aqui da proteção LSPI, aquela sigla que o óleo lubrificante protege contra a pré-detonação, né, a ignição por pré-detonação. Então, os lubrificantes hoje que são API SQ e o SAC GF7A, que é a norma que saiu em abril de 2025, eles já estão protegidos contra os carros que podem ter esse princípio danoso e estrutural para o veículo não sofrer esse tipo de ataque precoce e danoso para o consumidor. O risco real é a catástrofe, né? É a catástrofe do sistema de propulsão do carro e prejuízo para o bolso do consumidor. Hoje, você se atentar a um óleo lubrificante, a uma especificação técnica, está cada vez mais específico. Não adianta você chegar e escolher um lubrificante somente através de uma das grandezas que ele tem, seja a viscosidade ou o nível de desempenho. É a aliança de todas as especificações que estão contidas lá na literatura técnica do manual, e é muito importante que o consumidor saiba, ou se ele não sabe ou não quer saber, que ele procure um profissional que o auxilie nessa importante escolha. O mecânico que se preze, ele tem que procurar se atualizar com as informações que existem, e a gente sabe que o mundo é muito dinâmico, não é só isso que ele precisa saber, ele precisa comprar equipamento, ferramenta, precisa cuidar do RH, não é só isso. Então, se ele não quer se atualizar ou não pode se atualizar, ele tem que ter aplicativos, ou colegas, ou parcerias que façam ele ter a informação, ter o acesso à informação correta para a aplicação correta do lubrificante, do fluido, qualquer fluido que seja, do filtro que deve ser usado no carro e que tenha procedência e garantia para a tranquilidade do consumidor.